Adam Silver wanted to hear the word "I apologize," or in your mind, you said, "I didn't mean to cause any harm." Were you apologizing, or did you not apologize? I didn't mean to cause any harm. I'm not the one that made the documentary. I think some of the criticism of the Jewish faith in the community, for sure. Some points made in there that were unfortunate. About are they willing to trade Anthony Davis? Are you willing to trade LeBron James? Well, by the way, I had Tim Bond. If you're willing to trade them, the season's over. The league knows he's physically ailing. He's walking around like he's 35 years old. He's not shooting it well. Like, what could you get for AD? By the way, see, like Kyrie and LeBron, I still believe in that. Could get Kyrie Irving. I still believe in that. Kyrie and LeBron is a lot. I mean, the question is, would Brooklyn want something like an AD? Salve, salve, senhores! Chegamos com mais um episódio da nossa série com o Brooklyn Nets, gerenciando todo o caos que está acontecendo nessa franquia nesses últimos anos. Então, no primeiro episódio, se você não viu ainda, vá lá e veja para depois você acompanhar. E não esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal, que isso ajuda demais. Inclusive, mano, segue no Twitter aí também, segue no Instagram, segue no TikTok, todas as redes sociais que você utilizar. Pesquisa lá MVPZoneBR, eu pego o link aqui na descrição, inclusive lá na Twitch, onde tem lives também, beleza? Mas como eu falei, no primeiro episódio eu falei sobre a saída do James Harden, sobre a polêmica do Kyrie Irving. Recentemente teve já o encontro do Kyrie Irving com o comissário da NBA. Recentemente teve também como que eu posso dizer? Qual que é o termo certo, né? O cara que era assistente, que virou interino, agora assumiu definitivamente, né? O Jake. Então agora ele é oficialmente o treinador do Brooklyn Nets pro restante da temporada. Pode-se dizer que ele foi efetivado, talvez, né? Eu vi alguns comentários de vocês sugerindo algumas mudanças ali no time, questão de mudar Joe Harris, TJ Warren, algumas coisinhas do Ben Simmons, mas isso eu fiz de propósito, para esse primeiro passo nessa temporada, para ter realmente a base do que a gente tem no realismo, e aí, a partir da base realista que a gente tem, construir algo. Por isso que eu perguntei, o que a gente pode fazer com o Ben Simmons? O que a gente pode fazer nesse time? Tô vendo algumas pessoas sugerindo rebuild. Calma, parece que o Kyrie Irving vai voltar a jogar o mais rápido do que a gente esperava. Ele surpreende a gente tanto negativamente quanto depois com algo que a gente tava falando, cara, ele nunca vai fazer isso, ele não vai pedir desculpa, ele não vai se acertar, e aí ele volta a jogar de repente, tá ligado? Enfim, tem coisas que a vida ajuda ele, tem coisas que é maluquice, enfim, bora lá. Como falei pra vocês, tem algumas coisas que eu fiz de propósito, como, por exemplo, a questão do Ben Simmons, né? Eu vim aqui no Shoot Tendence, que influencia no quanto o jogador vai ter de pontuação e etc, quanto ele vai participar do jogo, e eu baixei propositalmente a tendência dele pra 25. Por quê? Porque na vida real ele tá com números bem baixos, né? Então, por ele estar assim na vida real, eu quis implementar aqui nesses primeiros dias de simulação. Conforme a gente for encontrando um jeito para ele funcionar nesse time, a gente vai fazendo isso aqui subir até ele ter números melhores no restante da temporada. Até porque a gente tá usando a realidade de hoje como base, mas não dá para prever o que vai acontecer daqui a um mês, né? Então a gente precisa ir evoluindo à frente do tempo que a gente tá. Por exemplo, a data de hoje, dia 9 de novembro. Mas vocês vão estar vendo esse vídeo dia 10. Então pode ser que tenha uma notícia nova. Então eu tô construindo tudo aqui a partir do que eu vi até agora. Outro detalhe que eu acho importante salientar com vocês é que eu coloquei aqui para ele treinar de PG ofensivo, para ele desenvolver melhor os seus atributos. Porque na vida real a gente tá vendo ele errar. Não só errar, né? Mas ele simplesmente não tentar algumas jogadas ofensivas. Então vamos incentivar o Ben Simmons ofensivamente, tá? Quanto a estilo de jogo que possa beneficiar o nosso time, a gente pode trabalhar com algo que envolva
Talvez seja o balanceado mesmo, porque eu tô analisando. A gente tem um PG que defende bem. A gente tem 2 jogadores aqui de SG e SF no momento que arremessam bem, até o próprio Kevin Durant. E aí a gente tem o pivô e o PG que não chutam pra 3. Então são 2 jogadores em quadra ao mesmo tempo que não tem arremesso. E o Brooklyn Nets precisa desse homem, né? Precisa de alguém ali no garrafão. Quando o Ben Simmons estiver em quadra, a gente precisa de um pivô que chute pra 3. A gente pode dar uma olhada, inclusive na Free Agent, se tem alguém que possa fazer essa função. Por exemplo, o Cousins é um nome que foi citado por alguém aí nos comentários. Agora eu não vou lembrar o nome da pessoa que falou, mas o atributo de 3 pontos dele tá 72. Então se a gente for olhar aqui, é melhor pesquisar pelos melhores. E aí a gente vai ter o Bjelica, porém soft, né? 74 de over, mas vai ter 80 de 3 pontos. O inside D mudou ali a posição, mas o inside D dele vai ser C. Então é algo bem ruim. Fora ele, a gente vai ter o Marquise Chris, só que aí já é C mais de 3 pontos, 75. Já não é também próximo do que a gente tá procurando. Então você vê como fica difícil de achar alguém para fazer essa função. Alguém de PF que possa jogar de pivô, a gente teria o Pascal. Ele é 6'6". Ele até fez em alguns momentos da carreira dele essa função de pivô, mas ele é alguém bem baixo. Seria forçar um small ball que eu não sei se daria certo. A gente tem de PF o Carmelo Anthony, que tá free agent. Mas aqui no jogo ele tá free agent porque tá esperando ganhar 8 milhões. Então vai ser difícil algum time acabar contratando ele. E aí, entre os jogadores que ainda tem disponível aqui, não vai ter alguém com over tão alto pra gente contar com esse cara pra ajudar a gente nesses arremessos de 3 pontos, já que seria o ideal ter alguém aí com 80 de 3 pontos, né? Claro que a gente pode dar uma olhada também nos jogadores que já tem contrato, tentar recrutar alguém, mas seria interessante pegar alguém já com over maior, né? O LaMarcus Aldridge, cara, eu fico meio pá. Ele tem 73 de 3, tem 93 de mid. Seria uma última chance pra ele, né? O detalhe é que o LaMarcus funciona pra chutar no fade, né? Isso é bacana pra caramba. Ele tem 66 de defesa de interior, defesa de perímetro, nem vale a pena contar, block 80 e os rebotes também bem baixo, pra quem vai jogar ali dentro do garrafão. Eu sei que alguns de vocês, né, acham mais lógico o time entrar em rebuild, mas eu acho muito difícil que o Brooklyn Nets entre em rebuild nesse momento. Então a gente vai procurar algum jogador que a gente possa trazer baratinho, que tem esse arremesso de 3 pontos e que possa ajudar na nossa rotação quando o Ben Simmons estiver em quadra, pra gente ter mais alguém com chute. O Larry Nance está fazendo essa função no Pelicans em alguns momentos, mas eu quero alguém diferente. O Dwight Powell me surpreendeu aqui com esse B de 3 pontos, tá? Não esperava que ele tivesse com um atributo tão alto. O Olynyk tá encaixadinho nessa rotação do Utah Jazz. É até louco pensar que o Olynyk tá funcionando pra gente cogitar se traria ele. O Miles Turner tá tentando cavar a vaga dele lá no Los Angeles Lakers, mas e se o Lakers não conseguir trazer ele, né? O problema é que a gente não tem muita peça também pra oferecer, porque se for olhar pro nosso time em si, ó, deixa eu mostrar pra vocês mais uma vez. A gente tem o Durant, nós vamos trocar o Kyrie Irving. Ainda vamos esperar um pouco mais pra ver a situação dele, como que vai ficar. O Ben Simmons não vai ser trocado, não vai jogar de pivô, vai continuar de PG no time. TJ Warren tá sendo o cara que a gente usa pra vir do banco. Seth Curry na rotação. Aí seria o Claxton, um Joe Harris. E aí não tem mais nada. Daqui pra baixo são jogadores sem valores de troca. Então a gente teria que mandar a escolha de draft. E aí quando se trata de escolha de draft, a gente tem que ver o que a gente tem pro futuro. A gente tem uma primeira escolha com swap best com o Sixers, ou seja, o time mais bem posicionado entre Sixers e Nets no draft vai ter essa pick, pro Sixers no caso. Aí a gente tem a de 2024 com outro time, que agora ela está com o Houston Rockets. A de 2025, swap com o Houston, então vai ser a pior escolha pra gente entre os dois times. Em 2026, tá com o Houston, 2027 é nossa. Então a gente tem 23, 25 e 27. Já não temos mais a de 24 e já não temos mais a de 2026. Podemos ver se vai ter algum efeito, mudar isso aqui, ó, colocar o foco ofensivo pra ir pro aro, tipo, realmente, tipo, direto pro basket, ou abrir os arremessadores. Mas como a gente tem 2 jogadores na rotação que não chutam, a gente pode utilizar algo balanceado, deixar aqui como neutro. A velocidade no ataque também não precisa acelerar, não precisa colocar shoot at will, dá para colocar aqui no preference,
às vezes acelera, às vezes desacelera. Rebote ofensivo, cara, não faz isso, volta todo mundo, tipo, limita a transição. Na hora que alguém arremessar, já volta. O foco na defesa. Aqui a gente pode colocar também sem algo específico. Aí quando tiver um jogo ali nos playoffs, a gente personaliza diferente. Agressividade defensiva deixa neutro. E aí foco no rebote, crash, defensive glass, caso a gente fique sem um pivô para realmente pegar rebote, né? Se em algum momento a gente tiver um pivô que consiga pegar esses rebotes, a gente pode colocar running transition para dar essa acelerada, mas no momento eu vou deixar crash, porque aí a gente vai ter mais jogadores indo atrás desse rebote. A gente teve o fechamento desse mês inicial de novembro, ficamos então no geral com 11 vitórias e 12 derrotas, pegando a 9ª posição até o momento dessa temporada. Estamos aí à frente do Cleveland, do Hawks e do Toronto, que são os times que podem talvez começar a brigar por essa posição que a gente tá, mas também acima da gente a gente tem o Knicks e o Pistons, que são dois times que a gente pode escalar, pode acabar ficando melhor que eles nessa temporada. E realistamente a gente tem o Pacers e o Heat com muitas vitórias. Não que eu desdenhe do Heat ou do Pacers, mas não acho que eles deveriam estar com tantas vitórias aqui na simulação do 2K, mas a gente sabe como que é o 2K, né? Sempre uma caixinha de surpresa. Na pontuação, a gente tem o Kevin Durant liderando com 30.3, o TJ Warren com 13.9, 12.1 para o Claxton, 11 por jogo do Seth Curry, 10 por jogo do Joe Harris, até ajudando mais do que eu imaginava. O Ben Simmons ficou com essa média baixa. Calma, a gente tá trabalhando com ele, uma hora ou outra isso aqui vai começar a melhorar. Nos rebotes, Claxton e Durant com 7 ou mais. Nas assistências, Ben Simmons 6.7, tá fazendo a função dele de playmaker. Nos steals também ele tá representando demais e ajudando o time. Durant tem 1 por jogo. Nos tocos, 1.9 pro Claxton. Se por algum motivo o Claxton conseguisse desenvolver esse arremesso de 3 pontos, ele poderia contribuir mais com a gente. Seria um erro colocar ele pra treinar arremesso de 3 pontos, velho? Será que seria um erro? Ele tá aqui como pivô treinando de inside scoring, mas eu posso começar a treinar aqui, ó, outside scoring. E aí a gente pode ver se até o fim da temporada ele consegue desenvolver, porque defensivamente e com pick and roll ele vai bem. Ele precisa, claro, melhorar a percepção dele defensiva, precisa se movimentar um pouquinho mais rápido e ter essa inteligência que a gente vê o Giannis tendo muito. E no ataque, ajudar espaçando o quadro, precisar arremessos. Nas premiações semanais, a gente teve uma para o Kevin Durant, que foi entre 14 de novembro e dia 20. Na outra conferência, o Doncic tá dominando, né? Jogadores do mês, Trae Young, Giannis na Conferência Leste, na Oeste, Luka Doncic 2 vezes. Calouros, Jaden Ivey tem um prêmio de outubro, Banqueiro de novembro, Keegan Murray e Walker Kessler em outubro e novembro, respectivamente, na Conferência Oeste. Liderando a liga em pontos, a gente tem o Doncic com 42 pontos por jogo, 12 rebotes e 11 assistências. Tipo, ele tá bem pra caramba na vida real, né? Com 9 jogos, se eu não me engano, fazendo 30 ou mais pontos. Mas isso aqui foi um exagero, né? Calma, 2K. O Tatum tá com 32, Jamoran com 31, DeRozan 31. Mais uma temporada boa do DeRozan, inclusive. Não tava esperando que ele fosse tão bem na temporada passada e nessa ele tá conseguindo manter. A gente tem o Lavine também jogando muito bem, Trae Young com 28. Na sequência, Giannis, Embiid, Jaylen Brown, Shai, Mitchell. Cara, o que falar do Mitchell nessa temporada do Cleveland? Tá arrasando. Devin Booker, Curry e Bradley Beal. Curry que tá carregando esse time do Golden State, que surpreendeu negativamente com tantas derrotas. Nos rebotes, Joel Embiid, Nikola Jokic e Giannis, com o Gobert aqui em quarto e o Doncic em quinto. Nas assistências, Trae Young, Tyrese Haliburton tá tendo seu momento, seu espaço agora no Pacers para desenvolver, seguido de Doncic, Harden e Nikola Jokic. Nos steals, Jimmy Butler, DeJounte Murray, Paul George, Lamelo e Doncic. Lamelo que ainda nem conseguiu jogar nessa temporada, mas tá aparecendo aqui. Eu ia destacar o Harden, que nessa temporada voltou a pontuar bem com os Sixers no começo, infelizmente sofreu com a lesão, ainda não voltou, mas ele começou mais agressivo nessa temporada. E no Nets a gente continua com a expectativa do que vai acontecer nos próximos dias, enquanto a gente vai, né, galgando mês a mês, vendo como que esse time progride. Nós recebemos uma proposta interessante, enquanto eu tava passando mais alguns dias aqui no save. O Mo Bamba pelo Seth Curry seria um jogador que a gente tá precisando pelo Curry, só que nesse time do Orlando eu não vejo a necessidade que eles teriam do Seth Curry, porque eles estão com o Gary Harris, o Jalen Suggs, o Terrence Ross, ainda tem o Cole Anthony e o Fultz. Então não fosse
pela quantidade de jogadores que ele já tem nessa função de shooting guard, eu poderia até tentar. O Mo Bamba é um jogador interessante aqui para funcionar no esquema que eu tenho pensado para esse time, né? Da necessidade de um jogador que arremessa de 3 pontos. A gente tem ele chutando 74 para 3, não é tão bom, mas já ajuda. Na defesa dele de garrafão é 77, no bloco 88, nos rebotes defensivos 80 e ofensivos 66. Não é tão alto, né? Mas já é alguma coisa melhor pra gente ter essa opção ofensiva. Mas, por conta do Seth Curry, eu vou desconsiderar essa oferta. Look, this is not an NBA against Kyrie or versus Kyrie thing. This is a New York City law or regulation and how it pertains to Kyrie. I understand, that it's not just Kyrie. There are people in this country who disagree with the notion of getting vaccinated. And I think at some point, for Kyrie to be an engaged member of society, putting aside this league, where after we give out the rings tonight, the Bucks will be playing the Nets. And I wish he were here.